Bem-vindo, pessoal. Vamos para a nossa recapitulação aí da lição número 6, com uma antecipação para o estudo da semana. Só quem me ajuda com o título da lição e com o verso, para a gente começar. Lição 6. Jesus, o sacerdote fiel. Verso. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus 7, 26. Líder, a essência da lição dessa semana é retornando aí ao estudo das características de Jesus. Neste caso aqui, a característica levantada pelo texto de Hebreus é a característica de sumo sacerdote. Na continuidade da lição da semana passada, a gente estava olhando na semana passada para a questão do descanso, e um dos detalhes relativos ao descanso é o fato de que o pecado nos separa de Deus. A figura de recondução a Deus, ou a religação com Deus, a possibilidade de reconectar com Deus, ela está atrelada a um processo chamado mediação. E essa mediação ela tem duas figuras no cenário. Ela tem o sujeito que faz a mediação e a oferta que paga o preço necessário para que essa mediação seja efetiva. Portanto, tem duas figuras atreladas à mediação, duas figuras significativas. Uma delas é o sacerdócio e a outra delas é a oferta, o sacrifício. Nós vamos ter a oportunidade de observar essas figuras na lição número 6 e na lição número 8, em sequência, e na lição número 9 também um pedaço disso, sendo discutido. Dentro dessa percepção do sacerdócio, uma das figuras importantes que aparece no livro de Hebreus é a figura do sumo sacerdote. Aliás, a descrição do livro de Hebreus ela é bastante significativa nesse aspecto do sumo sacerdócio. Quando a gente pensa essa questão do sumo sacerdócio, quando a gente a observa na Bíblia, há algumas coisas interessantes de se pensar nisso, de se ligar com esta cena. A primeira delas é que o sumo sacerdote é aquele que, de fato, nos religa na forma plena a Deus, porque é o sumo sacerdote que adentrava o lugar santíssimo do santuário. O sacerdote ofertava os sacrifícios ao longo da semana, mas o sumo sacerdote, no dia da expiação, é aquele que adentrava o lugar santíssimo e realizava os sacrifícios. E aí entendam a expressão realizar não pelo sacrificar, realizar no sentido contábil, que é o dia em que aquilo que você antecipou em uma conta contábil, chega uma hora que você realiza isso. Ou seja, um cheque que você deu predatado tem o dia que você realiza o cheque, que é quando você vai ao banco e saca o dinheiro antecipado por aquela promessa feita no cheque. Então, o sumo sacerdote é o sujeito que saca, é o sujeito que vai à frente do trono de Deus no lugar santíssimo e exerce a função final, que é a função do juízo. Ele julga e saca os sacrifícios depositados ao longo de um ano eclesiástico na história de Israel. Por isso, essa figura é uma figura especial, uma figura diferente, é uma figura importante dentro do cenário da história de Israel. E, no nosso caso, dentro do cenário da função que Hebreus traz do templo do céu, do santuário do céu. Aliás, é uma coisa importante também observar no livro de Hebreus, que é o livro de Hebreus quem deixa mais claro na Bíblia inteira a existência de um santuário no céu. Muita gente às vezes questiona, e aí abrindo um hiato que não está na lição dessa semana, mas está ligado com o livro de Hebreus, muita gente questiona a figura de Cristo exercendo o sacerdócio no céu como cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Muita gente questiona a atividade de Cristo no céu a partir daquela purificação do santuário. Aliás, esse foi o erro de Miller, ter olhado o santuário como sendo a terra e não percebido que a Bíblia descrevia que havia um santuário no céu e que Jesus adentra o santuário do céu e executa uma missão importante lá, que é a missão do sumo sacerdote. E, portanto, sumo sacerdote só tem uma função no santuário: expiação. Que é exatamente o que o texto de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, descreviam a respeito de Cristo. Ele faria expiação, purificaria o santuário. Essa expressão do sumo sacerdote é importante ser entendida em Hebreus, e por que o sumo sacerdócio de Cristo é peculiar,
porque é exatamente pelo livro de Hebreus que a gente tem uma noção clara de que tempo estamos vivendo, no sentido do cumprimento da profecia de Daniel 8,14, e mais do que isso, no cumprimento daquilo que antecede a vinda de Jesus, que é o fim, o término do juízo. Essa expressão ela é importantíssima para nós que vivemos o período de Laodiceia. Bom, olhando agora para Hebreus, esquecendo esse ato que eu abri, o que há de interessante, de importante, de peculiar na forma como Paulo descreve o sacerdócio? A primeira coisa interessante é que Paulo abre o texto de Hebreus, e a gente viu isso em Hebreus 3 e 4, mostrando o erro de Israel, a incredulidade, o afastamento de Deus, e mostrando que isso é a repetição do erro de Adão e Eva no desligamento de Deus. E o texto de Hebreus 4 fazia um convite para que a gente retornasse ao descanso de Deus. A figura do sumo sacerdote, que Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 7 vão trazer para a gente, capítulo 5, 6 e 7, mas mais particularmente, no caso do estudo dessa semana, o capítulo 5 e o 7, é retomar essa figura do sacerdote para a gente entender o sentido deste sumo sacerdote. E por que ele é mais importante, mais significativo do que o sumo sacerdote existente em Israel. A primeira figura interessante de observar é o que o pecado produz na nossa perspectiva a respeito de Deus, ou seja, como é que a gente enxerga Deus depois do pecado. E uma das coisas mais significativas no enxergar a Deus pós-pecado é a visão de um Deus irado, de um Deus com uma luta enorme, procurando pecados para maltratar, castigar, fustigar aquele que comete pecado. Essa é a figura mais prevalente no paganismo antigo e bastante prevalente, bastante significativa dentro do período medieval cristão. Um Deus tirano, disposto a destruir no fogo eterno todos aqueles que pecam. E a figura de um Deus mediador, de um Deus salvador, de um Deus redentor, de um Deus que busca a salvação e não a condenação, ela se perde. A expressão do sumo sacerdote é um resgate dessa figura, daquele que está disposto a mediar. Afinal de contas, aquele que se apresenta diante de Deus para que nós sejamos salvos é o sumo sacerdote, o Jesus Cristo. O que significa é que Deus é quem exerce essa função de salvação e não outro. E nesse sentido, o livro de Hebreus começa a figurar, a desenhar essa figura do sacerdote, do sumo sacerdote, ou do sacerdócio em exercício, como um processo de intermediação e de redenção. E essa expressão, mostrando Jesus como cumprindo esse papel, ela é bastante interessante por várias razões. A primeira dessas razões, que a gente vai ser chamado a atenção a observar com detalhe durante a semana, é que este sumo sacerdote, Cristo, ele é semelhante ao sumo sacerdote da história de Israel, mas é diferente em vários outros aspectos. E por isso ele não aparece como sendo igual, mas como sendo semelhante. Essa expressão é interessante. Paulo usa a expressão semelhante, do mesmo jeito que Gênesis usa a expressão semelhante na criação do homem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não iguais a Deus. Cristo, como sumo sacerdote, ele é a imagem e semelhança do sacerdote ou do sumo sacerdote israelita, mas não é igual. E entender em que ele é semelhante e em que ele é diferente são aspectos muito interessantes da lição dessa semana, que carecem da nossa atenção na leitura dos textos de Hebreus 5 e Hebreus 7. Vamos pensar nas semelhanças. Que coisas são importantes de saber que Jesus é um sumo sacerdote semelhante aos sumos sacerdotes do passado? A primeira coisa significativa é lembrar que Jesus é humano. Ele foi feito à nossa semelhança, no sentido direto, ou seja, se tornou um de nós. Um ser humano como nós somos, embora não igual a nós. Ele se faz humano, porém não se faz pecado, no sentido de pecador.
não no sentido de pecado. Pecado ele se faz, mas não pecador. Ele se faz um humano, portanto, vive o que nós vivemos, mas não pecador, portanto, distinto de nós. Razão pela qual ele pode ocupar o nosso lugar. Um inocente pode morrer por aquele que é culpado. Um culpado não pode dar a vida por aquele que é culpado. Então ele se faz pecado, mas não se faz pecador. E nessa condição de perfeito e puro, ele se oferta no lugar do pecador. Porém, ele vive o que nós vivemos e, portanto, temos um sumo sacerdote que conhece a nossa realidade. Esse é o primeiro aspecto fantástico da semelhança. Ele conhece a nossa realidade. E é interessante porque é nessa condição de humano que aparece a expressão que a gente viu na lição do irmão fiel, a lição número 4, que é: ele se fez semelhante ou igual a nós no sentido humano, porém diferente de nós no sentido de não ser pecador. E nessa condição de proximidade conosco, ele é aperfeiçoado. E essa é uma expressão interessante, porque ele vem como sumo sacerdote, vem como humano, portanto, é um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, porque conhece como e o que sofremos, mas não é igual a nós. Por isso, ele pode se apresentar diante de Deus com a garantia da ausência do pecado e receber nele o pecado que nos traz a salvação. Porque ele paga o preço. Essa é uma condição fantástica de semelhança e de diferença que aparece dentro dessa figura do eu hoje te verei e do ele foi aperfeiçoado. Ou seja, Cristo não se torna melhor no sentido moral, não se torna mais competente no sentido de pureza. Cristo se torna aperfeiçoado no sentido do sofrimento. Agora, Deus pode olhar para a gente e dizer assim: eu sei o que você sofre. E esse sei não é retórica. Não é a expressão de um Deus onisciente dizendo: eu sei todas as coisas, eu sei o que você sofre. Não. A expressão aqui é: eu sei porque eu vivi o que você vive. Então, não ache que eu não entendo. Não ache que eu estou falando de longe. Eu estou falando de dentro e não de fora. Eu sei. E esse é um sentido fantástico de semelhança. Porém, a diferença mostra um outro sentido fantástico do sumo sacerdócio de Cristo. Ele é semelhante na nossa humanidade, mas é distinto na sua divindade, o que permite que ele também possa dizer: eu sei o que existe do outro lado. Eu sei o que espera por vocês. Eu vim para sentir o que vocês sentem, para poder dizer quanto isso é diferente do que eu prometi para vocês, porque eu conheço o outro lado. E eu posso dizer que o outro lado é infinitamente melhor. Porque eu sofri o que vocês sofrem e sei que o outro lado é melhor. Uma outra coisa interessante sobre esse sumo sacerdote é que, ao Paulo descrevê-lo, ele faz questão de referenciar a semelhança e a diferença a partir de um homem. E olha que coisas interessantes começam a aparecer. Jesus é da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Essa expressão, ele é da ordem de Melquisedeque, nos remete a uma história, que é a história de Abraão. Melquisedeque, quando aparece na história de Abraão, ele vem de um lugar. Vocês lembram o lugar? Ele vem de Salém, que é o nome antigo de Jerusalém. E ele é rei de Salém. O que significa que, se Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele também é rei de Salém. E no caso da vinda de Jesus, ele é rei de Jerusalém. E essa semelhança ela é muito interessante porque traz para a perspectiva do Messias aquele que estava prometido como rei de Jerusalém, da ordem de Davi, da ordem de Melquisedeque. Então, na figura de sumo sacerdote, quando ele se atrela à questão de Melquisedeque, quando Paulo faz essa conexão,
A primeira ligação que ele faz é a figura do rei. Portanto, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, o sumo sacerdote, na nova aliança, no novo descanso, nós estamos olhando para o rei de Salém. Não a Salém do passado, mas a Jerusalém do futuro, aquela descrita em Apocalipse, nos 2 últimos capítulos. A nova Jerusalém, a cidade santa que desce do alto. É desta cidade que Jesus é rei, mas ele também é aquele que deveria ter sido rei da primeira Jerusalém. Só não o foi porque Israel o rejeitou, lição da semana passada. Isso significa que a semelhança dele com Melquisedeque traz para nós uma referência física importante do sumo sacerdócio. Ele é o rei da terra prometida. Ele não é só o mediador, ele é também o dono da terra, o rei da terra que está prometida. E, portanto, ele tem autoridade para prometer. A terra é dele. Ele tem autoridade para nos fazer cidadãos do reino. O reino é dele. Ele tem autoridade para nos fazer sacerdotes, porque ele é sumo sacerdote, rei de Salém. E aqui está a segunda semelhança interessante com Melquisedeque. Melquisedeque não é sacerdócio por herança genética e nem pela lei levítica. Melquisedeque é sacerdote, o sumo sacerdote, por ordem direta de Deus. Cristo também. Cristo não tem paternidade, como Melquisedeque não tem descrita na Bíblia a paternidade. Cristo não tem filiação, como Melquisedeque não tem filiação, não tem genealogia descrita. Cristo é sacerdócio por ordem direta de Deus. E aqui aparece uma referência interessante, porque, sendo assim, ele pode estabelecer outros fora da lei levítica como sacerdotes. E se você olhar o Novo Testamento, nós fomos feitos sacerdócio real. Povo de sua peculiaridade, ou povo exclusivo de Deus. 2 coisas que ele pode fazer. Ele é rei e sumo sacerdote. Sem ordem levítica, ele pode nos eleger sacerdotes, e assim o fez. Sacerdócio real do reino. E súditos reais, cidadãos do seu reino, porque ele é rei. Essas 2 coisas, atreladas à ordem de Melquisedeque, são muito interessantes de observar em Cristo, na forma como Paulo apresenta. E por que isso é significativo? Porque isso dá legitimidade ao que nós somos. Nós somos filhos, somos cidadãos e somos sacerdotes. Porque ele tem essa autoridade. Ele pode nos fazer assim, porque vem da ordem de Melquisedeque. Mas há uma outra coisa que a lição dessa semana traz. Por ser da ordem de Melquisedeque, diferente dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes, ele pode receber o dízimo. E essa é uma outra peculiaridade interessante em Cristo. Se você olhar a história de Israel, os dízimos e as ofertas eram entregues ao templo e os sacerdotes recebiam isso, mas por uma ordem de Deus para usar no templo. Diferente de Melquisedeque. Melquisedeque não recebeu o dízimo para o templo, ele recebeu para si. Como Cristo também pode receber para si, porque nesse sentido aparece o Cristo Deus. E não o Cristo intermediário. A figura do sumo sacerdócio levítico e do sacerdócio levítico é uma figura de mediação que traz uma peculiaridade, a mediação de um pecador. A figura de Cristo, ela é igual à de Melquisedeque no sentido humano, mas ela é diferente, Paulo faz questão de descrever isso. Ele vem da ordem de Melquisedeque, mas ainda é maior que Melquisedeque. Ele não é pequeno como o sacerdócio levítico vindo de Arão. Ele é maior, porque vem da ordem de Melquisedeque, mas ele ainda é maior do que Melquisedeque, porque ele não é pecador, e Melquisedeque era. A ordem de Jesus é uma ordem perfeita. Ele é sacerdócio de Deus e é Deus. O que significa dizer que, como Deus, para ele,
que devolvemos o dízimo. E essa é uma figura importante do Velho Testamento, resgatada no Novo Testamento, na figura do sacerdócio de Melquisedeque. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e nós devolvemos o dízimo da mesma forma a Deus. Essa é uma referência importante, resgatada por Paulo no livro de Hebreus. Muitas vezes as pessoas questionam, mas não há nada que sustente dízimo no Novo Testamento. Bom, primeiro, não é verdadeiro, porque você vai encontrar isso tanto nas expressões de Jesus quanto dos apóstolos. Mas quando você vem a Hebreus, essa expressão é direta ao conectar Jesus como sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. E essa é uma coisa interessante, que a lição dessa semana resgata no meio do estudo, no meio do pacote de ensinamentos dessa semana. Mas há uma outra coisa interessante também. A outra coisa interessante é que a expressão, só respondendo a uma pergunta que puseram no chat ali, já que a gente está fazendo um resgate, a figura de Melquisedeque aparece numa história com Abraão, quando Deus vira para Abraão e diz, está vindo o rei de Salém, e você, quando ele chegar, deve entregar para ele a dízima de todas as coisas que você possui. E Abraão separa o dízimo, adora a Deus junto com Melquisedeque, que lhe aparece como uma figura de sumo sacerdote, ou seja, Melquisedeque interfere em Abraão no sentido de abençoá-lo e no sentido de sacrificar por ele e apresentar Abraão diante de Deus, do mesmo jeito que o sumo sacerdote fazia com o israelita no templo. E a este sumo sacerdote, Deus diz, entregue a ele a dízima de tudo aquilo que você possui. Essa figura, que é o sacerdote, o sumo sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, ela é retomada por Paulo, porque a única vez que aparece Melquisedeque na Bíblia é nesse encontro com Abraão. Não diz de onde ele veio, no sentido de origem familiar, não diz quem é a sua genealogia, ele aparece e desaparece. Tanto que alguns, no tempo atual, acreditam que Melquisedeque é simplesmente Jesus que apareceu para Abraão, o que não é verdadeiro, tá? Até por conta das referências que a Bíblia faz e Hebreus faz, porque Hebreus coloca Melquisedeque como pecador e coloca Jesus como santo, perfeito e puro, que foi o verso que abriu a lição. E por isso o sacerdócio de Jesus, embora seja da ordem de Melquisedeque, é maior do que Melquisedeque, porque Jesus era perfeito e Melquisedeque não. Significa que Melquisedeque era humano. Porém, ele é uma figura icônica, porque ele aparece e desaparece, né? Ele chega na história de Abraão e com a mesma velocidade que chegou, ele some. E nunca mais é citado até Paulo fazer uma referência a este Melquisedeque. Por isso é uma figura icônica dentro da Bíblia que Paulo faz questão de resgatar, para dizer, porque o israelita conhecia Melquisedeque e conhecia o sumo sacerdócio araânico, o sumo sacerdócio que vinha da linhagem de Arão. Portanto, eles sabiam a distinção. Ao aparecer Jesus como sendo da ordem de Melquisedeque e não de Arão, Jesus é da tribo de Judá. Portanto, ele, judeu, não podia ser sacerdote na sua forma direta. Afinal de contas, a sua ordem, que lhe daria permissão para ser sacerdote, ele teria que ter um pai levita, e ele não tinha. Mas Jesus tem um pai divino, gerado pelo Espírito Santo, o que lhe confere a possibilidade de ser sumo sacerdote como Melquisedeque, que foi eleito por Deus de forma direta. Então, esta condição é a que aparece aqui na figura. Então, respondendo à pergunta que está ali no chat, Melquisedeque é essa expressão, é essa figura icônica que aparece na história de Abraão, lá atrás no livro de Gênesis. Dentro dessa referência, o que é importante entender dessa correlação com Melquisedeque, desse resgate dessas referências do Velho Testamento? A ordem de Melquisedeque aparece como que do nada na história, e se você observar a estrutura do sacerdócio de Cristo, ela é uma figura de sacerdócio que modifica a lei. Paulo traz essa situação peculiar no livro de Hebreus, dizendo que para Jesus ser o sumo sacerdote, o sumo sacerdócio de Cristo modifica a lei. E aqui vem uma coisa que muita gente entende torto, né? Entende errado nessa expressão de Hebreus capítulo 7, ali dos versos 11 em diante, que é
o que mudou na lei? E que lei é essa que Paulo está trazendo à tona que foi modificada? Aqui vale um olhar atento. O sacerdócio era levítico e a lei dizia somente os da casa de Levi podem ser sacerdotes. Como Jesus foi sacerdote, houve uma mudança na lei. Qual é a mudança na lei? A mudança na lei é que agora, a partir do sacerdócio de Cristo, todos aqueles que ele indica são sacerdotes. Portanto, o sacerdócio deixa de ser da casa de Levi para ser para todo aquele que crê em Cristo Jesus. O sacerdócio se torna universal. Todo que acredita em Cristo se torna sacerdote de Cristo. Diferente do modelo levítico, sacerdotes só vinham da casa de Levi. Essa é a primeira mudança na lei. A segunda mudança na lei, que acontece no próprio livro de Hebreus, e ela está referenciada lá em Hebreus capítulo 10, é que o sacrifício não é mais necessário. O sacrifício de Cristo foi definitivo e, portanto, a lei levítica, que implicava o sacrifício, ela deixa de implicar. Tanto que, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o cordeiro que estava na mão do sacerdote escapou. Ali encerrou-se o sacrifício e mudou a lei. A partir de agora, o pecado depende do sacrifício de Cristo, que foi definitivo. E o sacerdócio está feito naquele que crê em Cristo. Todo que crê em Cristo se torna imediatamente sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, para um ministério, o ministério da salvação. E, portanto, todo aquele que crê no sacrifício de Cristo está salvo. Não mais é necessário sacrificar. Uma leitura superficial, por alguns, leva a crer que a lei que mudou foi a lei dos 10 mandamentos, quando, na realidade, quando você continua lendo Hebreus 7, 8, 9 e 10, o que você percebe é que a lei que mudou foi a do sacerdócio e a lei do sacrifício. Porque a lei de Deus continua sendo a mesma. Tanto que o livro de Hebreus, no capítulo 4, referencia o descanso de Deus e o atrela ao sábado da criação. Essas percepções trazidas pelo texto de Hebreus 5 e Hebreus 7 nos levam à convicção do que Deus está fazendo pelo ser humano. Ou seja, qual é o sentido desse sumo sacerdócio. E aí eu dou um conselho para vocês olharem com bastante atenção a lição de quarta-feira. Há vários trechinhos nela que descrevem o sentido desse sacerdócio que Cristo assume, desse sacerdócio recebido por Cristo, e em que questões esse sacerdócio é bem mais amplo e pleno do que o sacerdócio de Melquisedeque ou o sacerdócio de Arão. Eu vou só pontuar algumas dessas coisas interessantes, né? Jesus recebe o sacerdócio com base em uma vida que não tem fim. Seu ministério é eterno. E, nesse sentido, a salvação que ele oferece é plena. Um outro aspecto é que ela alcança os aspectos profundos da natureza humana, porque Jesus é capaz de modificar a consciência humana e salvar o ser humano dos seus pecados, o que um sacerdote terreno não era capaz de fazer. Essa intercessão que Jesus exerce diante de Deus abrange uma série de benefícios presentes nessa nova aliança. E ela implica em você colocar a lei no coração do homem e não como um evento externo ao homem a ser aprendido por ele. Ou seja, a modificação proposta por Cristo nesse sumo sacerdócio pleno é a ação do Espírito Santo de forma completa no coração do ser humano. Daí a questão da forma tão enfática do Pentecostes e da manifestação última do Espírito Santo por ocasião da vinda de Cristo, antecedendo a vinda de Cristo. A lei é escrita no coração do homem e a manifestação do Espírito lhe conferirá poder esse para exercer o sacerdócio no sentido da salvação plena ao ser humano ao fim da história. E essa é uma responsabilidade que recai sobre nós, vinda desse sacerdócio perfeito desenvolvido por Cristo. Também, além disso, é neste Cristo que a gente encontra a questão do favor chamado de inabalável, ou de um processo amplo e inesgotável de salvação de um Deus que não muda. Afinal de contas, se a promessa já era real, feita por Deus para nós, imagina quanto mais ela se torna significativa, uma vez que essa promessa é feita para Cristo, por Deus.
o seu Filho. E é nesse sentido que Jesus também se torna o nosso fiador, que é uma outra expressão que você encontra no texto de Hebreus, numa referência interessante de que esse fiador exerce fiança eterna. A gente conhece a expressão de fiador pelos aluguéis da atualidade, né? Aquele que se coloca em lugar de pagar o que o devedor não pode. E Cristo faz isso ao morrer na cruz. Ele assume um preço que nós não podemos pagar e, como fiador, paga o preço e paga em definitivo. E essa é uma coisa fantástica dentro dessa nova expressão. E uma última e interessante coisa é que o Jesus fiador é distinto de um desenho de promessa feito a Abraão, a Davi, a Noé, a Adão. Porque a promessa feita para todos esses sujeitos que nos antecederam é uma promessa vinculada a seres humanos que morreram. E a pergunta é, se esses sujeitos morreram, quem é que vai garantir o cumprimento da promessa para nós? E aí, nesse sentido, a nova aliança, que é feita em Cristo, como Cristo não morre, ela é perpétua. E, portanto, a gente pode, sim, chegar para o nosso acusador, que é Satanás, e bater no peito. Sim, eu sou um herdeiro legítimo, porque o meu fiador não é mortal. O meu fiador está vivo e ele pagou o preço. E você não tem poder sobre ele. Essa é a condição de salvação que em Cristo aparece nessa figura do sumo sacerdote, que é mais excelente do que o sumo sacerdote Melquisedeque ou de Arão. E essa é uma figura muito significativa para quem vive no nosso tempo tão longe de Israel. A gente poder bater no peito e dizer, sim, eu sou herdeiro legítimo, porque eu sei em quem eu creio. Lembra do hino, né? Mas eu sei em quem eu creio, eu conheço a realidade da promessa em que eu creio. Essa expressão de um hino clássico da igreja, ela é exatamente essa referência de eu tenho um sumo sacerdote. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo disso. Não tenho nenhuma dúvida de que sou herdeiro legítimo e posso requisitar, mesmo diante do meu acusador, esta promessa. Porque ele, de fato, me dará naquele dia aquilo que prometeu. E é nesse sentido que na semana passada, na lição que a gente estudou e na recapitulação que a gente fez no sábado, eu lembrei da figura do sacerdote segurando o bebê Jesus no colo. O texto de Ellen White está também nessa lição de quarta-feira que eu pontuei para vocês lerem com atenção. Leiam tanto a lição quanto, se puderem, os comentários de Ellen White que estão na sequência dessa lição, porque vai ser muito interessante essa cena, a conexão dessas duas cenas. Uma promessa feita e um sacerdote, de forma irônica, de forma contraditória, segurando o bebê Cristo no colo e não sabendo que está segurando a sua própria redenção. Ao contrário de Simeão e Ana, que ao verem o bebê, entenderam que podiam descansar tranquilos, porque agora a promessa era real. Tanto que a expressão de Simeão é, agora sim, eu posso fechar os meus olhos e descansar. A promessa foi cumprida. Meus olhos viram o Salvador. Essa é a expressão de ter um Deus em quem podemos crer, um Deus sem pecado. E é isso que fecha a mensagem de Hebreus capítulo 7, que é o verso que abriu a nossa lição. Vou voltar para ele, porque é ele que conclui a lição dessa semana. O verso áureo, o verso para memorizar da lição dessa semana, expressa exatamente isso. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, semelhante a Melquisedeque, mas distinto de Melquisedeque, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Meu conselho para vocês é, depois que a gente parar de estudar a lição e durante a semana, de vez em quando, vai lá e põe para tocar esse hino. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso, guardará aquilo que prometeu para mim até chegar o dia final. Essa é uma boa expressão para a gente manter como hino da semana, porque expressa exatamente o sentido da lição que a gente vai estudar. Que Deus abençoe vocês, que tenham um bom estudo ao longo da semana. Nos vemos sábado que vem, se Deus quiser, para recapitularmos essa lição. Abraço para todos, vamos orar?
Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de tanto tempo passado, temos ainda a segurança de que podemos aguardar o cumprimento da promessa, porque cremos num Deus que, além de poderoso para cumpri-la, cumpriu todas as promessas do passado de forma legítima e plena. Dá, Senhor, que possamos sentir a presença do Teu Espírito em nosso coração, da forma como prometeste, e assim entendermos a ação executada por Cristo como nosso sumo sacerdote. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.